boa noite. Nós hoje temos uma surpresa. Aquela sequência lógica do Evangelho que nós vimos seguindo ao longo destes meses. Vamos fazer uma alteração. Nós estivemos no Brasil, em São Paulo, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, onde gravamos o Evangelho do Lar com nossos irmãos, com nossos amigos do Brasil, desse centro. E então vamos aproveitar para pedir desculpa por este pequeno intervalo na sequência dos nossos Evangelhos, para passar esse Evangelho. Foi o Evangelho que certamente vai também cair fundo em todos aqueles que neste momento nos sintonizam. Muita paz e que Deus nos abençoe. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que ventura mil nos traz. Vem, ó Amigo Nazareno, este mundo consolar. Senhor Jesus, aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, rememorando
os momentos inolvidáveis que os teus discípulos passaram quando inauguraste, Senhor, a oração no lar, passando casa a casa, trazendo a cada família as tuas vibrações de amor e de paz. Hoje, aqui reunidos, Senhor, nós queremos levar esta vibração, levar esta união fraterna a todos os lares da terra, em desarmonia, em dificuldades de relação, em choques vibratórios e emocionais. Permite, Senhor, que connosco estejam vibrando os nossos familiares desencarnados, os nossos protetores, os nossos amigos que queiram comungar connosco estes momentos de paz e de harmonia. E se for do teu entendimento, Senhor, que neste nosso ambiente sejam trazidos aqueles que entenderes poderem ser auxiliados com nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com os nossos fluidos, e que este Evangelho no lar se possa transformar numa reunião de amor. Se conosco, Senhor, e nos abençoa o nosso Evangelho de hoje. Vamos cantar uma canção que nós adaptamos ao nosso Evangelho. Exatamente o Evangelho no lar. Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o ar lhe deixou, e a Ave Maria, mãe de muitas dores, sente a luzeiro, faz
segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Item 5. Venham como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Hegemonia de Jesus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos fala mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas
revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Quando a sombra da tristeza cobrir seu sonho de ventura, quando você quiser chorar diante da praça da amargura, quando a dor bater na porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amada ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhe o sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite, que com certeza, nesse Evangelho no lar, vai marcar os nossos corações. Estávamos aqui a refletir ao longo dessa reunião fraterna e tentávamos voltar ao túnel do tempo, tentando imaginar aquela reunião fraterna que nosso Senhor Jesus Cristo realizava com aquele grupo de pessoas dos quais naquele momento pouco entendiam a mensagem. Fazia-me relembrar, na condição de Pedro, ainda com a sua dureza de coração, fazia-me lembrar com Tomé, que ainda duvidou do Mestre, fazia-me lembrar de Judas, que mesmo acompanhando todo o trabalho do Cristo, o vendeu. E hoje nós somos os mesmos discípulos de ontem, estamos na mesma condição, labutando a nossa alma no sentido da busca do aperfeiçoamento.
Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo meu entendimento. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo traz, diante de todos os capítulos do Evangelho, uma divisão em duas partes. A primeira, os ensinamentos do Cristo, a palavra do Mestre, e a segunda parte, as instruções dos Espíritos, na qual o nome vem como advento do Espírito de verdade. É interessante que quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar no rodapé uma mensagem de Allan Kardec, dizendo que essas 4 mensagens que foram inseridas como o advento do Espírito de verdade, assinada pelo Espírito que nós identificamos como o Espírito da verdade, Allan Kardec afirma que pela grandeza daquelas 4 noites, era uma mensagem do próprio Jesus. De tal era a sua magnitude, de tal era a sua beleza, quando ele mesmo nos afirma, porque quando estava em nosso meio, quando Pedro o indaga, ó bom mestre, Jesus o interrompe e diz: Pedro, bom não, bom é Deus que estás nos céus, é o nosso Pai, podereis me chamar de mestre. Praticamente 19 séculos depois, o próprio Jesus, nessa mensagem lida no dia de hoje, vem dizer para nós: eu sou o grande médico das almas. Não vim para curar os sãos, mas para auxiliar e curar os doentes. Vejamos que Jesus aceita a ideia de ser um mestre por excelência, um professor dos mais gabaritados que Deus escolheu a dedo para ser o nosso governador espiritual. Já nós todos preparados, Jesus retorna em espírito para dizer que ele é o médico de nossas almas. Mas o que seria o médico das almas? Que doença Jesus veio nos dizer? Uma doença mais grave do que o cancro. Para nós, o câncer é a doença que corrói a criatura humana, dentro do seu aspecto do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da intolerância, daquilo que Jesus disse: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa ressurgir. Mas Jesus ainda viria a dizer mais para todos nós: todos vós sois deuses,
façais brilhar a luz que está em vosso coração. Vejamos a responsabilidade que Jesus nos diz que Deus é o Criador e concebeu a nós por termos a inteligência contínua, a condição de co-criadores, para implantarmos na terra o amor, a bondade e a alegria. Estamos na Páscoa. Estamos no momento que a humanidade está se despertando, que Jesus vem trazer a mensagem da vida após a morte. O testemunho de que a morte não existe. O testemunho que todos nós somos imortais. O testemunho que todos nós somos criados para a vida eterna, mostrando o grande amor de Deus para a sua criação. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse foi o Evangelho, ou melhor dizendo, dentre o Evangelho dos 28 capítulos desta obra magnífica de Allan Kardec, resgatando para a humanidade os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos 4 belíssimas mensagens do próprio Cristo nos convidando a sermos os grandes trabalhadores da última hora para a implantação do Evangelho em nossos meios. Sinto-me honrado de poder, nesse momento, nesta reunião fraterna, nesse conclave do amor, podermos estar reunidos em nome de nosso Senhor, relembrando a figura tão amorosa na página do Evangelho que a nossa irmã Diana leu para todos nós, de Francisco Cândido Xavier, que resgatou através de Emmanuel toda a obra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, estudado à luz do Evangelho. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos enche os nossos corações de alegria, hoje, agora e todo o sempre. O nosso Evangelho é um momento de diálogo. No lar, pais e filhos, irmãos, companheiros, deverão meditar sobre, refletir sobre as boas notícias que Jesus trouxe à Terra. O nosso irmão falou já profusamente sobre isso, mas é um tempo de diálogo. E por isso nós vamos estar à disposição desse diálogo. Antes, porém, queria dar 2 notas apenas. É de facto tempo de Páscoa. A Páscoa é, desde os primórdios da civilização conhecida, a festa da primavera. A festa da primavera, entendida em determinados recantos da terra, onde a primavera representa, de facto, em cada tempo e neste momento, para a nossa Europa, e não propriamente para o nosso Brasil, representa a natureza em flor, representa a natureza viçosa, criando, cumprindo os desígnios de Deus. E desde tempos imemoriais que a ignorância humana e também que o medo que as criaturas tínhamos dos castigos de Deus, através do raio, do trovão, das tempestades, etc., era o sacrifício do cordeiro na continuidade do sacrifício do primogênito das famílias, já que é dessas épocas primárias que as famílias sacrificavam o filho mais velho em honra de Deus, e daí o episódio que conhecemos com Abraão.
E estas leituras, com o testemunho do sacrifício do filho primogênito de Abraão, estas leituras rememoram, curiosamente, a figura de Abraão, que o Espírito de Verdade começa por citar, e isto a propósito da desconfiança que os hipócritas fariseus, e nós sabemos que os hipócritas fariseus não têm 2000 anos, continuam a existir nos tempos de hoje, mas que os hipócritas fariseus colocavam questão: como é que, tendo Jesus ainda não atingido os 35 anos, ou os 40 anos, pouco importa, como é que ele falava do pai Abraão? E numa clara afirmação de que o pensamento, a linguagem que os Espíritos usam entre si, é também a nossa linguagem, ele respondia aos hipócritas fariseus: antes de Abraão ser, eu sou. Quando Abraão soube que eu vinha, rejubilou, trazendo-nos a notícia de que no mundo espiritual tudo é planificado, tudo é planeado, e que só os homens resolvemos as coisas à última da hora, improvisamos, e tantas vezes caímos, não conseguimos cumprir as nossas tarefas, não conseguimos levar por diante os nossos anseios. Então estas reflexões merecem-me ainda um comentário final. É quem é o Espírito de Verdade? Acreditamos que, não muito distante dos nossos tempos, a afirmação perentória de que Jesus é o Espírito de Verdade vai ser feita. Talvez que erros históricos nos tenham conduzido a que Jesus era o Deus dos cristãos, a um afastamento dos outros povos, das outras culturas, das outras religiões, que consideraram que, afinal, nós tínhamos escolhido o Deus verdadeiro e considerado que todos aqueles que eles consideravam como Deus eram deuses falsos. Mas é claro e evidente que a afirmação das notícias que nos chegam de que o Espírito de Verdade vem, como outrora, aos filhos da casa de Israel, é uma clara evidência de que nós precisamos refletir, precisamos de raciocinar, não sair a terreira a dizer que o nosso Deus é que é o verdadeiro, porque o nosso Deus é o Deus de todos, mas que o nosso Jesus, governador da terra, é também o Deus verdadeiro para todos, e que ele voltou à terra como o Consolador prometido, como o Espírito de Verdade, sem alardearmos qualquer autoridade sobre Jesus, como dizia o nosso irmão, bom, e disse Jesus, bom só um, o Pai. Então é nesta perspectiva da análise do nosso texto de hoje, do Evangelho e também da referência ao texto de Francisco Cândido Xavier, que nós devemos ponderar neste tempo de Páscoa, neste tempo de primavera, não no tempo de morte, não no tempo de púrpura, devemos recordar que se faz muito urgente a reflexão e muito urgente a harmonia entre todos. E nesta harmonia entre todos é que no nosso Evangelho de hoje, aqui ou desse lado, onde nos possam escutar, amanhã ou mais tarde, nós possamos dialogar. O que é que, nestes comentários, nestas leituras, ficou por esclarecer? E eu colocava a vocês a possibilidade e também ao auxílio de questionarem, seja o que for, para que nós possamos, colaborando uns com os outros, esclarecer algumas coisas mais no nosso Evangelho de hoje. Nós estamos numa festa de amor, estamos numa festa de família, e não há que ter nenhum receio de colocar a questão, perguntar, porque se amanhã for possível fazermos esta comunhão com quem do outro lado da tela nos ouça, nos escute e partilhe connosco este Evangelho no lar, possamos ser mais dinâmicos e, portanto, transformar isto de facto num diálogo verdadeiro. Não é Jesus que está aqui, aceito que tivéssemos vergonha de perguntar a Jesus coisas tão simples que às vezes iríamos obrigados a saber, mas conversem lá connosco, digam qualquer coisa, façam uma pergunta qualquer, que suscite a vossa dúvida. Não é bem uma dúvida, mas quando falamos que o Espírito de Verdade será Jesus, nós podemos ver em algumas mensagens do Espírito de Verdade algumas frases típicas e características de Jesus à sua época. Para além dele dizer venho como outrora aos transviados de Israel, nós podemos ver várias, nas mensagens do Espírito de Verdade, várias vindo a mim,
várias frases que eram típicas que Jesus proferiu quando esteve na Terra. Portanto, se nós analisarmos bem, damos-nos conta que só poderá ser Jesus. Logicamente, essa colocação da Diana, ela se faz muito importante, porque nós percebemos que os espíritos que se encontram na dimensão crística, junto com Jesus, logicamente todos eles falam em nome do Cristo, porque tem o pensamento do Cristo. Logicamente, como Jesus atestou a Pilatos, que muito antes dele ser rei, ele já vivia aqui. E quando nós, através de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, nós vamos estudar todo o caminho que Jesus percorreu em todas as épocas da humanidade, acompanhando o nosso progresso. Então Jesus foi escolhido para ser o governador espiritual do nosso planeta. Como cada planeta, cada morada da casa do Pai, tem um convidado por Deus para representar o pensamento do amor. Então isso que você colocou, Diana, é muito importante, porque toda obra se faz sem nenhuma dúvida, sem nenhum questionamento, sem nenhum ponto que pudesse divergir e trazer alguma dúvida, porque toda obra do Pentateuco Espírita Kardeciano nos leva e nos arremete a Jesus, no princípio do amor, no princípio da liberdade, no princípio da união, da fraternidade, né? Então hoje nós já estamos começando a lutar contra nós mesmos. Quando dizíamos no começo que nós somos a expressão dos discípulos, ainda com as suas imperfeições, é para que possamos entender que a Terra, ela oferece para todos nós o mecanismo do amor. Então hoje já foi tirado de nós aquele escudo que é da ignorância, aonde Jesus veio mostrar para nós a importância de que a vida prossegue após a morte física e que todos nós estamos aqui à busca da nossa evolução. Mas há um facto que nós não podemos esquecer. É que se olharmos nesse momento que nós estamos vivendo da humanidade, nós temos muito a agradecer a Deus, a Jesus, à espiritualidade, porque nós nunca tivemos uma oportunidade tão abençoada como estamos tendo hoje em torno do Evangelho de Jesus, em torno da doutrina espírita. Nós aqui nessa assembleia, nesse conclave que estamos tendo, desses dois países fazendo um processo bilateral entre Portugal, Viseu, e entre Itapira, Brasil, nós poderíamos dizer que é o apogeu do Evangelho, da alegria, do amor do Mestre em nossos meios. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma pequena ideia do que será o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, nós não vamos ser criaturas angelicais como é Chico Xavier e tantos outros que chegaram nessa condição pelo esforço. Mas nós já não vamos vibrar muito com referência ao mal. Nós já vamos ter o bem predominando em nosso coração. O bem já vai estar acima do mal em nossas ações. Então hoje, o momento que nós estamos vivendo é um momento de muita alegria. Vivemos em países que nós temos a liberdade de expressão. Podemos escolher a nossa religião. Nós sabemos que ainda tem país onde a religião é escolhida pelo estado religioso que predomina aquele país. Nós podemos escolher. Nós temos entre as nossas famílias, porque estamos fazendo o Evangelho no lar, nós vemos, por exemplo, pessoas da nossa casa que fazem o Evangelho no lar, aonde a esposa é espírita, o marido é católico,
e fazem sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. Porque o importante não é o rótulo religioso, é nós podermos no Evangelho no lar convidarmos essa figura tão ilustre que é nosso Senhor Jesus Cristo para trazer as suas luzes, como vocês tão bem cantaram uma música para nós, trazendo esses fachos de luz para iluminar a nossa casa, o nosso ambiente, mas acima de tudo, o nosso coração. Meus irmãos, hoje é o Evangelho no lar, mas cada lar é um lar diferente do outro. E nós convidávamos-lo, se nos está a escutar, a continuar o diálogo logo mais. Vamos seguir a sequência desta nossa reunião de amor, de estudo e de paz, que pretendemos seja. Mas por que não prolongar hoje a sua reunião no lar? Por que não falar com os filhos, falar com a esposa, falar com o marido? Por que não questionar sobre Jesus, buscando mais paz e mais amor? Então, logo mais, quando nós terminarmos, não desligue do Cristo o seu pensamento e prossiga andando. Aproveite, porque tarde ou cedo poderá concluir que perdeu tempo demais no diálogo no lar. Então vamos prosseguir cantando uma canção que esperamos goste também. Alternamos as canções do Basílio Irmão com canções que nós cantamos na nossa casa. E eu convidava a seguir connosco, ainda que trauteando, a canção Lindo, uma homenagem a Maria. Eu gosto, me cativou tão lindo, lindo, teu manto de azul do céu tão lindo, esperança no mundo novo mesmo a chegar, esperança para o pecador que vai voltar. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. Bela, a mais bela flor dos meus encantos, bela, és a melodia dos meus cantos, Maria, sacrifico só e não só nada,
Senhor Jesus, quantas famílias, esta hora, Senhor, vivem a desarmonia, a violência verbal, até mesmo a violência física. Quantas famílias, Senhor, não têm diálogo, não têm esperança, se revoltam contra a sua situação, não te conhecem, desconhecem a tua mensagem de amor e de consolo. Por isso, neste momento, vamos colocar nas tuas mãos as nossas vibrações de amor, os nossos fluidos de paz e de harmonia, para que as tuas falanges possam levar o alimento da paz e da serenidade, como fizeste outrora. Levar esse alimento de amor para o apaziguamento, para a serenidade. Toma, Senhor, a nossa oferta. Neste dia, que haja um pouco de mais esperança, um pouco de mais paz. Nós sabemos que tudo é possível, Senhor. Apenas um pouco mais de paz, mais de esperança e mais reflexão. Toma, Senhor, de nós a nossa oferta. Um raio de luz, um sonho de paz, o amor que radia essa imensa alegria de juntos uma vez mais, unidos na fé em Deus e em Jesus, tão alegremente formando a corrente de amor e de dor que nasce no peito, e então é só brilhar e vai se expandindo, e a gente sorrindo se põe a cantar. É bom estar aqui nessa grande amizade. Jesus é o caminho, nosso elo de amor, de fraternidade. Tão bom estar aqui nessa grande amizade. Jesus é o caminho, nosso elo de amor, de fraternidade. La, 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 la. Toma agora. Não se deve ter esquecido de colocar a jarra de água sobre a mesa e alguns copos. Toma agora a água. Certamente Jesus ela irá fluidificar.
Então, chegamos ao final do nosso Evangelho. Ainda podemos conviver mais minutinhos uns com os outros. Muita paz e que Deus a todos abençoe.